O BMC Market, o último BMC Market de 2021, aqui você, claro, fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias aí repercutidas com o nosso time reduzido nesta última semana do ano. Eu e Alex André e Serrana Beltrão vai ficar, né? Eu espero que ela fique, eu não sei porque que ela tá aqui na porta, mas enfim, eu vou chamar ela daqui a pouco. Então, você vai acompanhar hoje o nosso programa com dois convidados, além do Alex hoje. A gente vai ter o Egler Henrique, que é especialista em opções e contribuidor da InvestFi. O Egler conhece muito vocês, daqui a pouco vocês vão conversar com ele também. O Wendell Smith, Product Owner da Vertex Technology. E você pode fazer a sua participação aí, mandando as suas perguntas pelo nosso chat. Manda aí tudo que você quer saber, a gente repassa o que for possível, é claro, para os nossos convidados. E também você pode mandar pergunta para o Alex André. As perguntas para o Alex pode ser de qualquer coisa, que o Alex responde tudo. É só assinar o nosso canal e também mandar a sua pergunta para a gente aqui no BMC Market. Vamos aos destaques de hoje. Antes da gente chamar os nossos convidados, vamos aos destaques de hoje. Começando com uma notícia boa para os investidores de energia do Brasil. A EDP aprovou o pagamento de 454 milhões de reais em juros sobre capital próprio, 78 centavos por ação com DataX em 5 de janeiro. Já a Companhia Siderúrgica Nacional aprovou o pagamento de mais de 256 milhões de reais em JCP, 19 centavos por ação, também com DataX em 5 de janeiro. A Oncoclínicas concluiu a primeira emissão de debêntures no valor de 450 milhões de reais. Os papéis são simples e não conversíveis em ações e o vencimento vai ocorrer em 7 anos. O dinheiro vai permitir que a empresa alongue aí a sua dívida e reforce o caixa para aquisições. Já a Simproptec e Cirela Commercial Properties ampliou por 51 milhões de reais a participação no W Torre JK, fechando a aquisição de 5 andares do condomínio localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, aqui em São Paulo, em uma área privativa de 2.283 metros quadrados. A aquisição foi feita em parceria com a Parallel LLC e a Simproptec, que ficou com 30% de participação. E a Positivo assinou com o Tribunal Superior Eleitoral o contrato de primeiro lote aí de produção de mais de 139 mil urnas eletrônicas por mais de 844 milhões de reais. O lote que representa 79% dos 176 mil equipamentos previstos na licitação. Pois bem, é isso aí que a gente traz de informação. Esses são os destaques aí de hoje aqui no mercado financeiro e eu vou agora trazer aqui para minha tela o Alex André, que já está posicionado aí, já desde o estoque aqui. Fala, Alex, boa tarde para você, tudo bem? Tava rindo bastante. Você é impossível, cara. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse último pregão. Tem hora que a gente não se controla, mas esse é um programa para isso, para a gente não se controlar. Fiquei sabendo que hoje é o dia do Happy Hour, é isso mesmo? Adiantaram o Happy Hour para hoje? Então, mas você sabe que o Happy Hour é toda sexta, né? Só que, como a gente comemorou antes do Natal o último Happy Hour, com os 4 aqui no programa... Então eu entendi, não me chamaram, né? Não te chamaram. Não fui convidado. Não tem nada, não tem nem um pãozinho pra gente colocar aqui, pra gente... não vai ter. A gente vai ter que ficar só aqui no bate-papo mesmo e vamos que vamos. Nem água tem aqui, né? Aí eu não sei, aqui eu tenho na minha bancada. Tudo bom, vamos lá. Vamos lá, vamos começar então o nosso programa. Alex, eu queria aí que você fizesse pra gente já que a gente está no nosso último dia de pregão, né? O último dia do ano é amanhã, mas já que a gente está no último dia de pregão, eu queria que você fizesse um resumo do que foi 2021. Eu fiz a mesma pergunta hoje de manhã pro Guga Almeida, ele também fez um resumo, mas é legal a gente ver
como que cada um dos especialistas, né, enxergam, né, o mercado, porque cada um tem uma visão diferente, ou às vezes até similares, mas é interessante saber também como cada um enxerga diferentes pontos. Então, é contigo. Legal, Daniel, muito bacana a pergunta. Bom, acho que 2021 a gente pode dividir em duas partes, né? O primeiro semestre e o segundo semestre. Não em relação ao próprio semestre em si, mas em relação ao próprio retorno da Bolsa aqui no Brasil, até mesmo as perspectivas que surgiram em decorrência da narrativa do Covid e também de juros, né? Que eu estava comentando aqui agora há pouco no estoque, né? Do BMC Stock com os gráficos do dia. Bom, o primeiro semestre foi marcado, né, pela a nossa Bolsa aqui no Brasil, né, até se valorizando, né, enfim, acompanhando os índices mundiais. Né, e depois, ao longo, né, do segundo semestre, né, ou seja, que a gente está fechando o ano agora, né, infelizmente, nós não só devolvemos os ganhos, também estamos fechando o ano no negativo, né, quando a gente fala aqui do Ibovespa de forma geral. O que trouxe, né, essa destoada, né, dos mercados internacionais, ou seja, essa discrepância, né, muito grande aqui no Brasil com o resto do mundo, são fatores internos, né, que infelizmente impactaram muito. Inclusive, ainda continua, né, ou seja, em relação principalmente o que a gente observou, né, foi a PEC dos precatórios, né, que tiveram-se aí diversos meses, né, em decorrência de diversas discussões no mercado, que impactou muito, né, a Bolsa aqui no Brasil, ou seja, somente essa demora, né, essa aprovação da PEC também trouxe essa insegurança jurídica de forma geral. Também estivemos, né, agora que nós estamos vivenciando a relação da debandada, né, dos servidores, também é um ponto que está sendo considerado. O impacto, né, da inflação, né, a gente trouxe ali os gráficos, o dado do IGPM, né, ontem, ou seja, IPCA, o próprio IGPM, né, inflação global, né, ou seja, a inflação no mundo inteiro. O Brasil, né, que trouxe uma perspectiva monetária, de um aperto monetário maior, né, o Brasil que foi o país que mais teve aumento de juros e ainda vai ter mais, né, no ano de 2022. Então, tudo isso, né, os fatores internos aqui no Brasil, que a gente chama ali, né, de bottom-up, ou seja, os fatores internos que temos por aqui, né, o que trouxe, né, ou seja, uma bolsa mais fraca, ou seja, menor força compradora por parte ali de renda variável, né, ou seja, isso prejudicou bastante a gente nesse ano. Mas eu acho que o ano não está perdido, né, ou seja, quando a gente fala para o ano que vem, né, quando a gente tem um ano de eleição, né, no ano que vem, no ano de 2022, a gente tem ali principalmente o Brasil com os países, né, se não o país, né, com o maior juro real do mundo, né, ou seja, colocando, né, uma Selic ali próxima de 12%, né, uma inflação que gira entre 4,5% e 6%, dependendo ali de cada estimativa. Então, a gente está falando ali que uma inflação, ou seja, um juro real deve girar em torno ali de 6%, ou seja, a gente está colocando uma perspectiva de consenso de mediano, ou seja, tudo isso pode colaborar caso tenha um impacto, né, ou seja, com esse aperto monetário, para o ano que vem a gente começa já a observar, né, ou seja, essa queda do impacto inflacionário, isso ajudar muito em relação principalmente a curva longa de juros, isso ajudar a Bolsa, a gente viu isso diversas vezes, diversos indicadores que trouxeram, né, ou seja, um alívio por parte da inflação, então isso pode ter sim diversos, né, setores na Bolsa que sofreram esse ano, como o setor de varejo, que a gente está observando hoje, né, também retomando, até a relação do setor de real estate, que sofreu muito esse ano. Então tem diversas explicações, eu acho que esse ano de 2021, acho que é muito mais fácil a gente dizer, separando, né, por duas frentes, né. Então o primeiro semestre foi muito bom, né, por parte dos investidores, né, mas ainda, né, a gente consegue olhar que o ano de 2021, de forma geral, realmente fechou num patamar negativo, mas mesmo assim tem boas perspectivas se a gente olhar, né, diversos setores aqui no Brasil, Daniel. Legal, o Guga tinha falado uma coisa de manhã, eu queria saber o que você acha também. Ele falou que os especialistas achavam que o segundo semestre de 2021 ia ser um semestre incrível, mas realmente foi um semestre incrível ao contrário, né? Você também acha isso? Como é que é a sua percepção? Eu acho que o segundo semestre foi o cemitério dos economistas, Daniel, porque todo mundo falava que a Selic ia ficar em torno ali do máximo ali 5%, 6%, né? Eu não via nenhum economista falando, até mesmo eu mesmo, no primeiro semestre não acreditava que a Selic ia fechar próximo de 10%, né? Ou seja, eu sempre falava, não, acho que deve fechar ali entre 7%, eu acho que no mais agressivo ali em torno de 8%, ou seja, fechamos quase 10% esse ano. Também o dólar também, né? Um ponto que até o Guedes, né? Muita gente fazendo meme do Guedes, né? Ou seja, aquele dólar ali de 4 e pouco, né? Ou seja, não se concretizou, né? Então tudo isso, é claro, né, frustrou muitas expectativas, como o próprio Guga falou. Em relação à Bolsa, o Daniel, eu trouxe até esse gráfico também do estoque, para quem nos acompanha agora, que a gente chama de gráfico de sazonalidade. Ou seja, o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, principalmente nos Estados Unidos, né, o que colabora, né, com essa visão aqui no Brasil. Ou seja, se a gente observa que o maior mercado global, né, que o mercado de equity americano, se ele sempre, teoricamente, né, sempre
é uma palavra também muito difícil de dizer, mas na maioria das vezes, né, ou seja, ao longo dos 20, 30 anos, colocando principalmente entre setembro e dezembro, até janeiro também, né? Como eu falei, a entrada de fluxo de ações de janeiro é muito forte. Esse período ele é muito positivo para as ações, né, americanas ao longo dos 20, 30 anos. Então, por que aqui não no Brasil a gente não deve surfar essa onda? Né? Como eu expliquei anteriormente, tivemos fatores políticos, né, não só políticos, mas também fatores internos, infelizmente, que travaram, né, a nossa bolsa nesse ano. Vamos ver se no ano que vem a gente consegue andar um pouco mais, né? Pois é, mas sem esquecer que, né, 2022, ano de eleição, né? E cuidado redobrado, né? Não vai ser tarefa fácil, né? Mas vamos ter fé, como diz o Guga, né? Vamos ser positivos. E com o dedo no gatilho, né? Exatamente. Bom, Alex, eu vou chamar o nosso primeiro convidado e você também vai poder fazer perguntas aí para ele também. A gente vai trazer agora o Egler Henrique, ele é especialista em opções e contribuidor da Investify. Egler, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, tudo bem? Muito boa tarde a você, Daniel, ao Alex e todos aí que estão nos assistindo, né? Um último dia útil do ano aí na nossa bolsa e ver tanta gente aí acompanhando é incrível, né? Então, o que vocês estão fazendo para a bolsa, para os investidores, pessoas físicas, no Brasil é impressionante e fico muito feliz que tem um canal igual a BMC crescendo tanto, né? Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Da última vez que o Egler esteve aqui conversando com a gente, ele movimentou o nosso chat, 200 mil perguntas ao mesmo tempo para o Egler. O Egler é famoso. Não, ele ainda teve situação falando do creme da Natura, né? Que Natura caiu por causa do creme que eu tô passando na barba, né? Foi super engraçado. Todo mundo querendo saber que creme ainda, que o Egler, né? Tá em tendência de baixo. Que beleza. Já vai entrar short já. Egler, vamos então começar aí, até deixar espaço para o pessoal que quiser perguntar. É claro, a gente repassa para você. Mas eu vou começar fazendo a primeira pergunta aí, falando do baixo volume de negociações aí dessa última semana do ano e da diminuição aí implícita da volatilidade no mercado. Essa volatilidade, você acredita que deve aumentar ao longo de 2022? Esse é um bom momento para montar operações com opções? Olha, Daniel, eu vou dizer uma coisa para você bem sincera. Estou fazendo um reporte agora bem completo, né, em relação a como operar cenários de volatilidade em ano de eleição, né, e eu começo o relatório, né, dizendo que a história ela não se repete, mas ela rima. 2014, 2018 e 2022 não vai ser diferente. Uma certeza que a gente tem é que a gente vai ter alta volatilidade no mercado. Eu estava ouvindo o Alex falar que todos os economistas erraram suas previsões, principalmente no segundo semestre, e uma coisa que não vai acontecer novamente é que provavelmente a maioria vai errar, né? Ninguém tem bola de cristal, ainda mais em um ano tão complexo, um ano de eleição. Então, a única certeza que a gente tem é que realmente a gente vai ter volatilidade. Isso a gente tem certeza. E eu só queria antes fazer até uma retrospectiva rápida, bem rápida, que ninguém aguenta ouvir mais, né, de 2021. Todo mundo cansado, mas o que acontece é que o Alex falou agora há pouco que erraram em relação ao Brasil, em relação ao cenário de inflação, ao cenário de juros. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma inflação americana, um CPI americano, o maior desde 1982. Qual economista no início do ano poderia imaginar que a gente teria quase 7% de inflação nos Estados Unidos? 6,8%, né, para ser mais preciso, nos últimos 12 meses. Isso para a gente pode parecer pouco, que está acostumado com a inflação, mas para eles é muito, desde 1982. E o outro cenário que todo mundo, quase todo mundo, de forma unânime errou, foi o cenário para emergentes, né? A gente via muita gente falando no início do ano, não só aqui no Brasil, mas também lá fora, que emergentes ia ser o cavalo do ano, principalmente China. E a gente viu que China embicou para baixo a partir de fevereiro, depois a gente teve o Brasil, né, em meados de julho e agosto, e agora a gente vê que vários outros emergentes também corrigiram, caíram muito fortemente, né, nos últimos meses de outubro
para cá. Então erraram realmente também nisso e vão continuar errando, mas a volatilidade implícita não realmente vai rimar com 2014 e 2018 também. Agora, uma boa notícia aí para quem opera, principalmente opções, nesse momento, é que a volatilidade implícita, que é uma métrica para a precificação das opções, ou seja, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço das opções, o prêmio das opções. Então, em momentos de volatilidade implícita alta, você vende volatilidade. Em momentos de volatilidade implícita baixa, você compra volatilidade. E a gente via níveis muito altos de volatilidade nos últimos meses, desde agosto até agora, que realmente estava mais vantajoso para montar operações de crédito, aquelas que você vende volatilidade. Porém, com essa lateralização nesse range pequeno aí de 2.000 pontos, 2.500 pontos, que a gente viu de uma semana para cá, você teve uma queda significativa nesse nível de volatilidade e, consequentemente, as opções ficaram mais baratas. Então, nesse cenário, a gente tem uma certeza, que a volatilidade implícita vai aumentar. Então, operações com opções na ponta comprada, principalmente em estruturas, talvez até opções mais longas, com venda de volatilidade curta, que eu chamo trava diagonal de linha. Mas a gente tem que falar simples, né? Porque muita gente começa a falar termos complicados em Twitter para mostrar que sabe, mas a gente tem que falar simples. Trava diagonal de linha nada mais é do que comprar uma opção longa, de um vencimento longo, e vendendo opções de vencimento curto, vendendo volatilidade. Então, essas operações ficaram mais interessantes, porque a gente tem a influência da volatilidade sendo muito mais ativa em opções longas do que opções curtas. Então, você começa a se desenhar um cenário benéfico para se posicionar para o ano de 2022, que será um ano muito complexo, isso benéfico que eu digo por opções, porque ativos à vista você ainda tem realmente um cenário bastante conturbado e tem que fazer um position size e um stock picking muito adequado para não realmente ter surpresas negativas em 2022. E também uma coisa que pouca gente usa, Daniel, hedge. Hedge por opções é uma coisa simples de fazer e as pessoas não têm o conhecimento. Infelizmente, o investidor ainda é muito carente disso aqui no Brasil e, enfim, o mercado de opções está crescendo e a gente tem que ficar muito atento a isso. Boa, Egler, bacana. Ô, Alex, você tem pergunta? A gente tem pergunta aqui no chat. Não Legal. sei se a gente Bora lá vai abordar. Vamos lá. O Felipe Dias Alves mandou: Egler, eu sei que a pergunta é difícil, já colocou você na fogueira já aqui, Egler. Mas o que é mais fácil confiar? Nos Estados Unidos, mesmo com os recorrentes recordes no S&P, ou nos ativos mais descontados no Brasil? Colocou aí o fogo no parquinho. Aqui no e ainda fala, nos vemos em Valhalla. É o Ragnar, né? O Viking, né? Então... Eu pulei aqui, Felipe. É o Ragnar. O Felipe falando aqui, ó, que Odin esteja com nós em 2022. Odin tem que ajudar muito, viu? Que o cenário não está fácil. Mas a gente tem esse clima bastante pesado aqui entre os investidores brasileiros, mas a gente que tem alguns anos a mais de mercado, eu sou investidor há cerca de 15 anos, um pouquinho mais, comecei bem novo, lá com 18 anos, e virei operador de mercado com 28, operador profissional de mercado. A gente já viu de tudo. Esse pessimismo que a gente está vendo no Brasil, ele já aconteceu em outros momentos. É claro, óbvio, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer ver sua conta, né, diminuindo na corretora, e o investidor brasileiro, o investidor médio brasileiro, está sofrendo muito mais do que o Ibovespa reflete. Porque ninguém está posicionado em Ibovespa, está posicionado em IMOB, né, índice de consumo, índice de imobiliários. Então, você tem posições de Via Varejo, de Cogna, de Magalu, e, cara, Cash, e você vê que eles estão realmente afetaram muito o emocional do investidor brasileiro, né? Porque as carteiras aí estão negativas em 30%, 40%, 50%.
e não em 10%, como a gente está hoje no Ibovespa. Então, o que eu digo é que, cara, no final, tudo converge, né, para uma média aqui no Brasil. Eu costumo dizer, né, que o Brasil é o país do agora vai. Então, a gente acha que agora vai para a Lua, que agora vai subir, dá tudo certo. Não vai para a média. Quando a gente acha que é o final do mundo, que vai tudo cair, virar uma Venezuela, uma Argentina, não vai, cara. Então, a gente vai convergir para as médias. Então, eu acredito que é muito mais interessante hoje uma alocação no Brasil do que está tentando, né, insistir, né, nos Estados Unidos. Na verdade, quem fez isso em 2021 se deu muito bem. São 70 altas, né, topo histórico no SPX esse ano, 70, enquanto a gente aqui patinou e muito. Então, assim, óbvio, ter um position size adequado, ter um asset allocation adequado, ter posições descorrelacionadas, pode ter ações em Brasil, mas também ter ações nos Estados Unidos, tudo bem, mas está diversificado o seu patrimônio. Um setor que é o 6º ano, e ninguém olha muito, talvez tenha uma ação ou duas na sua carteira, mas a maioria dos investidores brasileiros não tem na carteira. É do setor de materiais básicos. É Gerdau, Usiminas, CSN, Vale, Suzano, Klabin, uma que eu estou, que é a Rani, né, que é a Irani, né, e esse setor é o 6º ano consecutivo de alta desse setor aqui no Brasil. E a gente reclamando. Por quê? Porque a maioria não está posicionada no setor de materiais básicos. Então, talvez uma questão de um asset allocation, de você ter posições em setor de materiais básicos, prevendo que possa ter algum conflito, né, em relação às eleições, e você ter, por exemplo, comprado no setor de materiais básicos, que é uma correlação positiva com o dólar. Se o dólar sobe, essas empresas se beneficiam, e ao mesmo tempo está vendido em dólar, com um carrego, né, interessante, um carrego positivo de juros, talvez seja uma coisa interessante a se fazer. Então, eu acredito realmente muito que o Brasil ele vai voltar para os trilhos. Eu não quero, né, e eu não sou analista, pessoal, de política, nem analista de valores imobiliários e nem jornalista. O jornalista tem que ficar muito seguro. Então, eu posso dizer sem papas na língua. Eu não queria um governo de Lula, por exemplo, em 2022, por tudo que a gente já passou. Mas também a gente tem que entender que no Brasil sabe, é muito pragmatismo. E a gente não vai ver uma venezualização, não vai ver virar uma Argentina. Então, sabe, essa questão do Alckmin até ser vice, isso é interessante. Não quero um governo Lula, mas se a gente o tiver, não vai ser o final do mundo. Então, essa é a minha visão. E acredito muito que vale a pena estar posicionado em Brasil. Agora, sabe, tinha uma propaganda, Daniel, antigamente, que era compre batom. Compre batom. Não adianta inventar moda e tentar comprar o que está em tendência de queda, comprar uma Cogna, um IRB, uma Cielo, uma Lelis, uma Gafisa, uma Via Varejo. Cara, tem tanta empresa que está descontada realmente e que não sofre tanto em cenários de inflação e alta de juros e até alta de petróleo. Você vê que tem algumas posicionadas aí em setor de energia aqui no Brasil. Então, assim, compra batom. Não pensa em inventar moda. E aí você opera, né, por opções para rentabilizar melhor a sua carteira, né, opções desses ativos. E não opções de empresas que estão sem tendência ou em tendência de baixa, até pode operar, mas através realmente de estruturas direcionais medidas. Então, pelo menos essa visão é que eu tenho. Tem outras perguntas aqui, né, Alex? Tem diversas perguntas aqui. O Daniel, quer fazer uma pergunta? Não, pode fazer. Você me fala, o Felipe aqui falou, perfeito, obrigado pelos esclarecimentos, visão bastante parecida com a minha. Também ele me agradeceu aqui, obrigado, viu, Felipe? Valeu. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver se a gente acha... Se não tiver, eu tenho uma aqui na manga. Então manda aí. Uma do Sandro Pato aqui. Vê se tu acha do Sandro Pato. Ah, achei. Eu até tirei print, mandei pro meu amigo aqui que chama Lucas Pato. Mandei pra ele aqui. É mais fácil eu mandar eu ver o print que eu mandei pra ele vai que é parente, ele falou, né? Ele falou, deve ser parente, mas não conheço. Aí ele falou aqui, ó.
Grande Egler sabe ler o cenário como poucos e sabe muito sobre opções. Sandro, se você fez uma pergunta... Tá, o que eu queria falar não era ouvir o elogio, era fazer um comentário. Era fazer um comentário em relação a como ler, não é pergunta, na verdade, Alex. Era um elogio, mas eu não queria focar no elogio, eu queria focar na leitura do cenário de mercado através de opções. Eu costumo dizer que no mercado, né, nos índices, principalmente dos Estados Unidos, e aqui está sendo cada vez mais comum, é que o cachorro não balança o rabo. Ou seja, não é o Ibovespa que balança o mercado de opções, mas o mercado de opções ficou tão grande que é o rabo que balança o cachorro. O que acontece é que nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas de tecnologia, ela movimenta muito mais dinheiro nas opções do que no mercado à vista. E o que acontece é que o notional desses contratos de opções é enorme. E você, Alex, ou você, não sei se vocês operam opções, você, Alex, e você, Daniel, mas se você compra uma opção, alguém vai ter que vender essa opção. E na maioria das vezes são market maker e arbitradores. Eu também posso vender, você pode vender. Mas quem dá liquidez para quem está comprando calls e puts são arbitradores e market makers. Só que eles não são burros, desculpa a palavra. Eles não vão pegar e você comprou uma call seca, ele não vai ficar vendido numa call com risco lá infinito. O que é que ele vai fazer? Ele vai dar liquidez para você e vai comprar o papel. Ele vai vender a call e vai comprar o papel para hedgear essa posição no nível de delta, um percentual de delta que está exposto, que é o delta daquela opção ou do basket das opções que ele vende. Só o que acontece é que quanto mais a demanda tem por calls, maior é a necessidade de hedge do market maker. Então ele vai comprando opções, comprando, opções não, desculpa, ações, e vendendo as opções. E o mercado sobe por osmose. Agora, imagina que, ao contrário, a pessoa está desfazendo dessas posições. Ele vai dar liquidez, ou seja, ele vai comprar a sua call e vai vender a ação. E isso vai movimentar aquela ação. E vai movimentar o mercado também, né, a grosso modo, e movimenta mesmo. A gente vê quedas, às vezes, ou altas de 7%, 8% em alguns dias, em uma semana na Nasdaq, simplesmente pela exposição, né, de market maker e o ajuste de delta hedge. Isso acontece aqui em muitas ações no Brasil. Só que as pessoas não notam e ficam muito balizadas só por gráfico, por indicadores, e não entendem que essas exposições direcionais que precisa de liquidez e precisa do hedge do market maker, elas movimentam. E aí você vê uma ação caindo 10% no dia, no outro dia cai mais 5%, no outro dia cai mais 7%. E você não entende, você diz, está barata, e vai e compra, e ela continua caindo. E você não entende por que cai. Ah, mas tem um suporte, que fura o suporte com tudo. Por quê? Porque é justamente essa posição de delta hedge que está sendo formada e não respeita gráfico, não respeita suporte, não respeita a resistência, da mesma forma em altas. Então, Cogna aconteceu isso de forma brusca, IRB aconteceu isso de forma brusca, Magazine Luiza, muita gente, não tem lógica essa queda. Desde o 18 que eu vejo gente dizendo que não tem lógica, mas óbvio que tem, por conta realmente do efeito delta hedge, né, das posições em opções, por exemplo, via varejo também. Então, isso vai ser muito, muito mais comum. E quem não entende no mercado de opções derivativos realmente vai estar muito atrás nos próximos anos. Então, dá para fazer uma leitura, sim, do mercado em geral, pelo cenário de opções e pela uma danada num negocinho chamado exposição de gama. Né? É um pouquinho difícil explicar, a gente não vai ter tempo para isso aqui no último programa do ano, mas pesquisem. Exposição de gama, delta, teta, e, enfim, isso é importante para você entender não só as suas ações que você tem em carteira e suas posições por opções, mas entender a dinâmica do mercado e para onde ele pode ir. O MPK, ele fez na realidade, a gente está fazendo uma
uma afirmação, né, que as corretoras elas precisam melhorar o sistema de seus home brokers para ajudar o usuário a entrar nesse mundo. Ainda é distante do investidor por conta da dificuldade na montagem da estratégia. Você acredita nisso também? Vocês têm parceria com a Nelogica, não tem? Eu posso falar da Nelogica? Temos. Aqui? Pode. Pronto. Cara, não utiliza o home broker da sua corretora, não. Pelo amor de Deus. Utiliza o Profit da Nelogica. O Profit é muito Cara, quem usa o seu HB que chama? Cara, eu usava isso lá do Banco do Brasil quando entrei na Bolsa em 2007, 2008. Cara, a melhor ferramenta que você tem para operar hoje. Sem papas na língua, eu não ganho nada na Nelogica. Mando um abraço forte para ele. É parceiro lá da Investify. Mas, cara, é a realidade. Lá tem um módulo de opções. Você consegue montar suas estruturas, você consegue simular as estruturas, você consegue fazer absolutamente tudo. E a Nelogica, sem dúvida nenhuma, e não quero fazer mexendo, nem estou fazendo mexendo, é falar a verdade, a gente tem um compromisso maior com a verdade. A Nelogica talvez seja uma das 5 melhores plataformas para você operar no mundo. Eu falei mal dos Correios quase agora, que a gente tem o pior serviço, né, público de logística. Minha esposa, Daniel, desculpa até falar isso, mas minha esposa comprou um vestido em novembro, veio dos Estados Unidos, não sei o que e tal, de uma estilista, beleza. Era previsão para chegar aqui pelos Correios dia 26. Está parado desde o dia 18 aqui em São José, na cidade de lado aqui de Balneário Camboriú, de Itapema, onde eu moro. E diz que só vai abrir o pacote, vai abrir a carga ano que vem, porque ainda está abrindo do 10. A bichinha chorou ontem, porque, poxa, e eu entendo, mulher, né? Você tem a Hannah aqui, que é super estilosa, a mulher se vê naquele vestido. E o Correio fez isso, eu fiquei com a raiva desgraçada do Correio. Mas ao mesmo tempo que a gente tem o pior serviço de logística no Brasil, a gente tem o melhor serviço em relação ao plataforma de trade, que é que então sai do HB, as corretoras dão praticamente de graça isso se você operar um mini contrato, então deixa disso e vai para a Nelogica. Ô, Egler, a gente já montou aqui então um long short, hein? Aqui, hein? Short em Correios aqui e long em Nelogica. Se tivesse capital aberto, eu tava all-in. Eu tava all-in short em Correio, aqueles all-in do Canseira lá do Twitter. 10% do all-in. E a Nelogica não pagou nada para o Egler falar isso, então, né? Então já tá valendo, mas já ganhou. Inclusive, se puderem dar um cremezinho na Natura lá da barba, eu agradeço, que já vai faltar. Boa, Egler. Ô, Egler, me explica uma coisa, como é que o investidor ele pode utilizar opções para enfrentar a volatilidade do ano que vem? Vale a pena fazer seguro com put? Que tipo de operações são mais interessantes? Olha, hoje eu passei até lá para a Investify, para o pessoal, uma ideia, né, de montar uma estrutura, né, agora, no final do ano, mesmo com o Ibovespa nos 104, 105 mil pontos, uma estrutura, se você está comprado, né, comprado em bolsa, comprado as ações, é simples, calcula o beta da sua carteira e vê o notional, vê o tamanho, né, da necessidade de hedge que você tem, e você pode montar por exemplo, uma trava de baixa com calls em momentos, com puts, em momentos que a volatilidade implícita está baixa. O custo do seguro fica baixo nesses momentos. Então, você pode chegar lá e montar uma estrutura, uma trava. Você comprar uma put, por exemplo, de BOVA11 a R$ 99, né, o valor do contrato de uma BOVA11, e vender uma call a 95, vender uma put por 95 ou 90, e você faz uma trava, e você fica protegido naquele range. Aí você me pergunta, Egler, mas o cenário agora, nessa semana, está volatilidade baixa. Mas isso vai mudar, porque vem eleições, então a volatilidade vai aumentar. Tem outras estratégias que você pode, por exemplo, você tem Petrobras em carteira. Eu pego e vendo uma call coberta pela sua Petrobras fora do dinheiro, bem OTM, eu tenho Petrobras a 28. Vendo uma call de 32, recebo ali 30 centavos, 50 centavos, e compro uma put com esse dinheiro que eu vou receber
de R$ 26 para a Petrobras e R$ 25. Então, aloco esse valor e da venda coberta em put, e eu travo, eu faço cola. Então, tem várias estratégias para proteger sua carteira e não levar tomos, né, sem necessidade. E opções tem uma coisa bem bacana. Você calcula seu stop, calcula seu risco, na verdade, e seu stop é móvel. Se eu estou ali com o risco máximo da compra de uma put, que é R$ 1, e você comprou por R$ 1, risco máximo é você perder aquele R$ 1, ou fez uma trava, e você está travado ali e seu custo foi R$ 1, seu risco máximo é R$ 1, cara. Só que se, por exemplo, Petrobras, você comprou uma put, Petrobras subiu, aquilo virou pó, e depois voltou, o seu stop é móvel. Você, se tivesse vendido o Petrobras no à vista, você iria estopar a 30. Mas lembre-se que movimentos de mercado são topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Nada sobe reto, né? Que sobe reto, volta reto também. Então, o mercado anda em ondas. Então, aquilo pode voltar. E se você tivesse no à vista, você teria estopado. Mas, por opções, você não estopou, porque seu stop realmente é móvel. Então, aquilo que você zeraria, você não zerou. Você tem aquele risco limitado, né? E você retoma e não precisa sair da operação e ficar entrando, porque eu vejo que um erro muito, né, cometido pelos investidores hoje, os investidores mais ativos, é tentar ficar acertando o momento só por gráfico, sem olhar outras coisas, e compra, estopa. Aí compra de novo, estopa de novo, compra de novo, estopa de novo. E assim vai, só queimando o seu capital. E por isso tanta gente está machucada. E pelo mercado de opções, óbvio que é um mercado extremamente perigoso para quem é muito ganancioso ou ambicioso e não tem conhecimento. Para quem tem conhecimento, cara, é a melhor coisa, né? Então, assim, e eu costumo dizer, inclusive está nesse report que eu vou fazer e soltar aí, o pessoal na Investify, talvez eu solte até em público, eu falo o seguinte: o maior risco de o cara que está começando em opções é ele acertar, cravar de primeira, porque ele vai achar que é fácil. Se ele acertar a segunda, é mais risco ainda, porque ele vai ver até a mãe para poder alavancar. Então, é o risco de não perder a mão, saber gerenciar o seu capital e separar apenas realmente uma parte do capital para operar opções, principalmente quem está iniciando no mercado. Porque depois, quando você tem conhecimento, você não precisa nem operar ativos. Eu não opero Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau, Vale, à vista. É por sintético. Você substitui a sua posição, que seria à vista, só para o mercado de opções, comprando uma call e vendendo uma put com o mesmo valor. ATM, por exemplo, no dinheiro. Então, é uma infinidade de formas, é um mercado muito vasto e a gente poderia ficar aqui o dia todo falando. Eu estou vendo a cara do Daniel aí, eu acho que não entendeu nada. Não, eu tô. É que enquanto você fica falando, eu fico lendo o pessoal, as frases aqui. O MPK, por exemplo, colocou aqui: isso se chama aula no último dia do ano. Que maravilha! Olha só, tá vendo? A gente fica lendo aqui e legal, o pessoal admirando aí esse. E aí, quando você estava falando da Nelógica, o Rafael até falou: hoje em dia a Nelógica atende até os mais distantes cantos de Valhalla, né? Então, é sempre muito importante. Ô Egler, a gente não pode perder a piada. Ô Egler, a gente está no último pregão, né, de 2021, e eu queria que você me falasse quais as expectativas para 2022. Será que a gente vai ter um ano complicado? Ou grande parte da precificação e da volatilidade já foram vistas nesses últimos meses? Tem como aí identificar pontos de virada dos ativos? Olha, a questão da volatilidade, isso não vai cair a partir de agora. Realmente só tende a subir, se aproximando das eleições vai subir mais ainda, né? Então, o cenário, eu acredito que é mais benéfico. Você viu que os juros futuros, e aí se baseia muito por essa questão dos DIs, né? A gente que opera mercado financeiro de verdade, a gente faz uma leitura da taxa de juros futura, praticamente fez topo aí, principalmente os DIs, né, de 25,
que eu acompanho muito, deixo na tela do Profit, pessoal, DI1F27. Fica na minha tela aqui, em uma das 7 telas que tem aqui na minha sala. E esses juros provavelmente fez topo. E a inflação também, provavelmente, no Brasil fez topo. Lembrando que previsões é para a gente errar mesmo, né? A gente vai, com certeza, pode ter a chance de errar, mas está muito mais claro que a inflação aqui no Brasil fez topo, e até porque a gente tem uma perspectiva de crescimento econômico muito baixo, né? Já tem muitos analistas falando e economistas falando de recessão em 2022. Então, é muito difícil você ter uma recessão, uma mega inflação, uma inflação de 7, 8, 10%, aí seria realmente uma estagflação e a gente estaria realmente perdido. Mas o Brasil está se movimentando, pessoal. Eu estou numa cidade aqui altamente turística. Estou em Itapema, de lado de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Cara, eu nunca vi tanta gente junta. É muita gente, né? Então, assim, as pessoas estão consumindo, estão, né, de uma certa forma, comprando. Óbvio que você fica, qualquer um fica com medo de investir nesse momento. Uma pessoa que é lojista, uma pessoa que tem sua empresa, que abre filiais, óbvio, ela fica, vou esperar a eleição para saber realmente o rumo que vai, certo? Qualquer um ficaria e vai ficar. Então, por isso que a gente tem uma previsão de crescimento econômico tão baixo. Mas o mundo não vai acabar. O Brasil não vai acabar. Então, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. A gente vai ter um cenário ainda com a China também dominando. Duas coisas que o pessoal, todo mundo errou, né? A inflação dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ou em outros países emergentes, todo mundo errou, né? E a questão da China. Ninguém imaginava que você teria tantas intervenções no mercado chinês, como a gente viu em relação ao setor imobiliário, em relação ao setor de educação, o setor de tecnologia. Quem esperava o que aconteceu com a Alibaba, né? Quem esperava, né, o que aconteceu com Evergrande, né? Então, isso, na minha concepção, pelo que eu leio, né, na minha humilde opinião, a gente vê uma China pressionada para entregar pelo menos um crescimento de 5% em 2022, né? E tendo que recuar um pouco em relação a esse tanto de intervenções e soltar também estímulos fiscais para poder entregar esse crescimento mínimo aí projetado de 5%. Né? Então, assim, eu vejo um certo recuo, porém, a gente tem minério. Minério foi uma coisa de louco, né, pessoal? Pensa comigo, né? Só pegando esse ponto, porque é importantíssimo para a gente entender o cenário aqui de Brasil. A gente está muito exposto no setor de materiais básicos à questão do minério. Saiu de $35 em janeiro, dezembro, para $220. Depois caiu para 80 e agora está 120. Sinceramente, não me lembro, não me recordo um ano desse para o minério de ferro. Mas o que acontece, também não acredito que vai ficar em $120, $130, vai se estabilizar. Mas a gente tem aqui no Brasil, né, máquinas de imprimir dinheiro, como é o caso da Vale, que, óbvio, né, com minério de $80 ainda dá muito lucro. Então, assim, o cenário não é simples, é complexo. Se a gente for falar aqui, né, a gente vai ficar aqui horas e horas, né? Vocês falam muito bem por horas e horas isso, mas o que eu digo para olhar é China, é a questão da inflação, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente ficar de olho isso, que o SPX, a Nasdaq pode corrigir com um pouco mais de força agora de fevereiro, talvez, não sei, né? Ficar de olho também nessa questão de Covid, né? A gente está falando muito do Omicron. Talvez a gente tenha um surto e esse surto não faça preço, que a gente está muito mais preparado e acaba tendo estímulos fiscais adicionais e monetários adicionais para poder controlar isso. É como se fosse aquela, sabe, que o pessoal que malha toma para ficar forte, anabolizante, né? Como fosse anabolizante para os mercados. Então, eu não tomo isso, então não sei o que é. Né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Legal. E aí a eleição, claro, óbvio.
Não, isso é importante também. Regler, gostaria de agradecer a sua participação. Tem mais pergunta aqui, mas a gente não consegue fazer por causa do horário. Mas eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Market e agradecer aí a parceria também esse ano. Você sempre dá uma aula quando vem aqui. Obrigado e um excelente 2022 aí. Por favor, retorne, hein? Eu que agradeço e faço minhas considerações finais. Pessoal, se inscreve no canal aí e espera, porque mais tarde tem o Marcos Ceruti aqui, 17h15. Né? Ele é contribuidor lá da Investify também, né? E vai estar aí com vocês, falando de gráfico, falando todo o cenário também de Estados Unidos e Brasil. Então se inscreve no canal, toca o sininho, aí segue também a gente nas redes sociais. O meu Twitter é @eglenhenry, meu Instagram @eglenhenrique. Estou mandando conteúdo lá, tá? E espero vocês também na Investify, né? Se quiserem aparecer pela Investify, eu estou sempre lá, tá? Um forte abraço, Daniel, um forte abraço, Alex. Eu que agradeço o convite e a parceria. Espero novos convites aí em 2022 e um abraço especial aí para quem está assistindo. Tá? Tchau, tchau. Valeu! Um abraço para você, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Entrevista com o Regler Henrique, especialista em ações e contribuidor da Investify aqui no BMC Market. Ele citou o nosso convidado que vem no Top News a partir das 4 da tarde. Começa o Top News com a Débora e também com a Hanna. Não percam aí também. Continuando aqui, é lógico, na programação da BMC News. A gente segue para o nosso próximo convidado, Alex. A gente vai falar agora com o Wendell Smith, ele que é Product Owner da Vertex Technologies e já está aqui com a gente. Oi, Wendell, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao BMC Market. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui novamente. Opa, obrigado por ter aceito o convite aí. Vamos falar de uma coisa que você gosta muito de falar, que é sobre cripto, né? Reta final aí de 2021, já contando aí as horas para a virada, mas vamos começar com aquela retrospectiva, a tradicional retrospectiva. Eu queria saber como é que foi o ano de 2021 para os criptoativos. Olha, 2021 foi um ano muito interessante, né? Uma das palavras que a gente pode usar para descrever o ano 2021 no mercado de criptoativos, né? O Bitcoin ali começa o ano rompendo o preço de 30 mil, né? Rompendo o preço de 30 mil dólares e chegou a bater a máxima de quase 70 mil. E no meio do caminho aconteceu bastante coisa, né? Agora ele está ali próximo dos 50, 47, 48. Então essa valorização chegou a bater mais de 100% no ano, mas está ali nos 70%, 60%. E foi um ano bem intenso. Aconteceu bastante coisa, né? Teve os fatores macro também, né? Que contribuíram um pouco para mexer com o mercado de criptoativos e tiveram os próprios eventos inerentes ao mercado de criptoativos, né? E algumas palavras, né, que agora viraram buzzwords do mercado, como NFT, metaverso, play to earn e outros eventos, né, contribuíram, marcaram aí o ano de 2021. DeFi também, outra palavra que se destacou também bastante esse ano. Foi algo que eu diria um ano ímpar aí, né, dentro de um bull market, né? Acho que a gente pode dizer que o mercado de cripto já teve alguns bull markets, a gente está aí em mais um ano. Enfim, bull market de cripto é um pouco diferente do bull market do mercado tradicional, porque fazer 100%, né, em algumas criptomoedas acaba se tornando, todo mundo consegue fazer, segurar a cripto pelo tempo necessário. E isso, né, esse bull market, esses eventos e essas palavras que eu acabei de dizer trouxeram muita gente para o mercado de criptoativos em 2021. Há pesquisas que dizem que o mercado de cripto, de uma forma geral, ao redor do mundo, já tem 300 milhões de usuários e só no Brasil temos mais de 10 milhões de usuários. Então, assim, isso tudo atingido no ano de 2021. Então, aconteceu bastante coisa nesse ano. Legal. O Alex, você investe em cripto também?
Eu não invisto em cripto, mas eu tenho uma pergunta sobre cripto. Eu vou ter que Vai ser lá. sincero, não vou falar, não posso mentir aqui, mas acho que depois a gente pode... eu acho que não é uma crítica, eu acho que é um ponto interessante. Ontem eu coloquei um gráfico aqui no BMC Stock, falando lá no mercado americano, né? Eu não sei aqui, acho que você pode responder melhor aqui no mercado brasileiro. Mas tem uma pesquisa da Bloomberg, né, que ela levantou, né, com diversos investidores, né, de varejo, pessoa física por lá, que quais são as fontes de informação do investidor, né, de cripto na hora de tomar sua decisão, né, na hora de comprar uma determinada criptomoeda. O que me deixou curioso, né, nessa pesquisa, nessa resposta, que tem várias alternativas, né, e as três primeiras são, né, a primeira são os fóruns, né, ou seja, de conversa, como o Reddit, né, por exemplo, e o último, se você olhar lá atrás, ou seja, que teve menos votação, é a parte de research, ou seja, relatório, né, pesquisa, conhecer alguém que conhece do assunto, enfim, pesquisar realmente do que é. Então, acho que tem um movimento que, não estou dizendo que essa pesquisa dá essa resposta, mas tem uma outra parte do mercado que diz, né, em relação que, principalmente criptomoedas, criptoativos, né, tem uma pegada, né, muito mais emocional do que racional, no sentido dos investidores, né, de varejo estiverem aí tomando decisões sem realmente saber o que é. É claro que tem diversos, né, criptomoedas, enfim, cada um tem a sua devida proporção, mas eu queria trazer essa provocação no bom sentido, né? Se você enxerga que no Brasil também se é diferente ou se tenha essa mesma proporção, se realmente falta mesmo essa educação financeira, até mesmo eu tenho que fazer minha lição de casa também, me atualizar sobre esse determinado assunto. Olha, Alex, eu concordo totalmente com essa pesquisa. E essa realidade também se aplica no Brasil. E tem alguns fatores que contribuem para isso. Se a gente vai pensar, Bitcoin, tudo começou com Bitcoin lá em 2009, e a história do nascimento do Bitcoin é que um cara, num fórum de criptografia na internet, publica um paper e começa a interagir com os desenvolvedores nesse fórum. Então, criptomoeda nasce antes mesmo da tecnologia começar a funcionar. A discussão sobre o assunto começou dentro de fóruns na internet, e isso meio que se tornou um padrão, né, no mercado de cripto, que esses fóruns só crescem, né? Então, hoje você tem diversas plataformas, não só fóruns específicos, como Bitcoin Talk, que é um bem conhecido, mais das antigas, Telegram, Discord, Twitter é muito utilizado, grupos de Facebook, enfim, diversos grupos. As pessoas se reúnem para discutir, grupos de WhatsApp, tem muitos também sobre isso, e sim, muitas pessoas, como quem hoje não está num grupo, né, de WhatsApp ou de Telegram, então acaba que ali as pessoas acabam compartilhando notícias ou compartilhando uma experiência, e isso chama a atenção de um indivíduo que muitas vezes não tem muito conhecimento e fala, poxa, eu conheci um cara, como eu falei mais cedo, conseguiu fazer 100% em algumas semanas com criptoativos. Interessante, como é que faz? E começa ali, de forma um pouco orgânica, a coisa acontecendo. E essa pessoa, como você bem destacou, Alex, muitas dessas pessoas foram agora contexto Brasil. A gente sabe que a educação financeira é um grande desafio, né, de toda a nossa indústria do mercado financeiro de uma forma geral. Nós temos poucas pessoas inseridas no mercado financeiro, e as pessoas que estão presentes no mercado financeiro, muitas delas não têm toda a instrução necessária. Isso acaba se reforçando no mercado de criptoativos, e uma coisa que acontece é que muitas das etapas que alguém que entrou na bolsa agora, a pessoa muito provavelmente vai ter contato com uma corretora. As corretoras hoje já têm todo um fluxo ali de onboarding para um assessor de investimento já abordar essa pessoa e tentar auxiliá-la. Essa pessoa já começa a receber alguns conteúdos dessas corretoras. Então, quando ele vem para a bolsa tradicional, ele já tem um fluxo que está cada vez se otimizando cada vez mais para dar um caminho das pedras para essa pessoa. Ela já tem um parâmetro, e aí, naturalmente, daqui a pouco ela lê um livro, ela segue um influenciador, ele faz um curso e vai aumentando seu conhecimento. No mercado de cripto, a galera, como eu disse, às vezes chega no mercado pelo grupo de WhatsApp, pergunta para o amigo como é que faz, talvez veja um vídeo no YouTube e bota dinheiro, sabe? Então, sim, acaba sendo uma questão muito na emoção, porque muitas vezes essa pessoa ainda não estudou o que é o Bitcoin ou as criptomoedas.
não estudou como funciona o mercado financeiro, no caso do mercado das criptomoedas, isso aprende como comprar. Às vezes ele não entende toda a dinâmica ali da descoberta de preço, como funciona, uma análise técnica, quais são os fundamentos dos criptoativos e tudo mais. Então, isso acontece bastante. A gente está trabalhando aqui no projeto do Vector. Eu também já trabalhei em exchange de criptomoedas aqui no Brasil. E sim, tem muitas pessoas no Brasil que têm seu primeiro contato com renda variável com criptomoedas. Às vezes, contato com investimentos de uma forma geral com criptomoedas. Então, esse cara pula a etapa da poupança, da renda fixa, e vai direto para o investimento, que a gente sabe que é renda variável e tem um alto risco atrelado, tem uma alta volatilidade, e essa pessoa às vezes tem esse primeiro contato sem nenhuma noção de risco, né? Nem do risco exatamente que ela está correndo, e muito menos da gestão desse risco, de como mitigá-lo. Então, sim, isso é um fato, e isso acaba trazendo um grande desafio também para nós, participantes do mercado financeiro, de como educar essa população que está vindo para esse mercado e está vindo em peso, carente de informação, às vezes ouvindo fontes duvidosas, mas tomando decisão. Então, sim, isso é uma realidade e como eu disse, eu vejo como um desafio para todos nós aí de abraçar essa galera e os trabalhos que a BMC News tem feito. E aqui do lado também do Vector com a Neológica também temos feito nosso papel. Mas eu acho que tem um longo caminho aí, porque não para de chegar gente. Em 2022 também promete bastante continuar esse desafio. Legal. Bacana. Daniel? O Wendel, o Anderson Paes, ele colocou aqui uma pergunta para você. Hash 11 está em queda há algumas semanas. Os fundos de cripto estão perdidos? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O mercado de cripto, ele é muito novo, né? Mas já tem aí um histórico de 12 anos aí, né? Então, o que a gente observa, né? Criptoativos são muito voláteis, né? E o Hash 11, né, para quem não sabe, é um fundo de criptomoedas, de uma cesta de criptoativos que, né, é distribuído pela B3, é um fundo regulado, que é acessível pelas corretoras tradicionais. E sim, o mercado de cripto tem tido uma correção recente nas últimas semanas. E essa correção, para quem está mais tempo em cripto, é mais uma, né? Porque se a gente pega o gráfico do Bitcoin, vamos pegar a última grande alta que teve ali em 2017. O Bitcoin saiu de $1.000 no início de 2017 para $20 mil em dezembro. E isso foi um crescimento de 20 vezes, ou seja, 2.000%. E em 2018, o Bitcoin caiu 80%. 80% isso porque outros criptoativos caíram até mais. Né? E no meio do caminho, os altos e baixos. Então, para quem está chegando agora no mercado de cripto, isso pode parecer assustador. Né? Então, principalmente se botou uma quantidade considerável de capital, enfim. Então, se entendendo o histórico do ativo e desse mercado e tendo uma noção de gestão de risco, essas quedas no mercado podem ser ótimas oportunidades para quem eventualmente acredita no crescimento do setor para conseguir entrar no mercado, vamos dizer assim, com desconto. Né? Assim se entendeu, fez o dever de casa, entendeu o potencial do mercado e acredita que ele pode continuar subindo, pode ser uma ótima oportunidade, como algumas pessoas têm feito. Né? Se eu não me engano, saiu hoje uma notícia, ou essa semana, de que tem uma personalidade no mercado cripto, que é o Michael Saylor. Ele foi um dos pioneiros a comprar bitcoins pela sua empresa, MicroStrategy, uma empresa de tecnologia listada em bolsa nos Estados Unidos, e ele compra bitcoins para o caixa de sua empresa. Ele, se eu não me engano, aproveitou essa semana para comprar mais. Né? E aí já tem alguns bilhões de dólares em bitcoin no caixa de sua empresa, e ele é uma das pessoas que, né, toda compra que ele faz é pública, e ele está comprando. Então, depende, pode ser um motivo de medo para alguns, mas de oportunidade para outros, né? Por isso que vale muito entender sobre o mercado, né? Entender não só sobre a tecnologia, mas também um pouco sobre os ciclos de mercado, entender a volatilidade. Pô, será que cair 30% do topo histórico é normal ou é motivo de preocupação? Né? E fazer as suas análises e tomar a sua decisão, mas... Na minha opinião, as minhas análises ainda não estão perdidas, não.
Bacana. Então, é um caminho. Daniel, não sei se você tem uma pergunta aí, senão eu vou... Não, pode ir lá, pode ir lá. Mandar aqui. Você estava falando, que tem gente que aumenta as posições, né, em criptomoeda, né, na própria companhia, enfim. Aí começam a trazer aquela leitura do próprio Elon, né, do Elon Musk, enfim. Muita gente tendo essa provocação, né, falando, olha, se a gente pegar a regulamentação aqui no Brasil com ações, né, se realmente alguém estivesse fazendo isso realmente, né, com o mercado de ações, provavelmente estaria preso, né. No mercado de criptomoedas, talvez essa grande discussão que falta uma regulamentação, ou seja, de fazer esse front run, né, de criptoativos em pessoas que têm grande influência. Qual que é a sua opinião? Será que realmente tem que ter essa diligência aí mais próximo do mercado de ações? Ou você entende que é um universo diferente, enfim, a gente não pode comparar o que tem ali nas regulamentações, seja as regras do mercado de ações, com o mercado de criptomoeda? Como que você enxerga, apesar da própria criptomoeda, né, ter essa própria leitura, né, ou seja, de ser ali menos regras, né, enfim, ser mais descentralizada, né, enfim, divide opiniões, né, mas qual que é o seu posicionamento? Boa. Sim, a tecnologia, né, ela foi criada para ser, vou chamar assim, autossuficiente, vou chamar assim, a tecnologia em si ela funciona e tem provado que ela funciona sem outros intermediários e por si só. Mas a partir do momento que a tecnologia começa a impactar outras áreas da sociedade, né, outros segmentos da sociedade e que muitas vezes já são regulados, a tecnologia começa a se tornar grande demais para também os participantes que usam a tecnologia não serem regulados. Na minha opinião, é um movimento natural, né, dado o crescimento da tecnologia e dos impactos, das consequências desses impactos que já estão tendo na sociedade. Então, com a aproximação também do mercado financeiro cada vez mais para o mercado de criptoativos, aqui eu posso dar o exemplo do próprio Hash 11, né, um ETF distribuído pela B3. Corretoras como, por exemplo, o BTG, que já fez um movimento mais prévio de lançar algo parecido com uma exchange e deixar um pouco mais explícito que tem interesse de participar mais do mercado. Fundos, de uma forma geral, crescendo. E a própria B3 já vindo publicamente saiu notícia dizendo que ela tem interesse em oferecer mais produtos e serviços de criptomoedas a partir do ano que vem. Isso que a gente está falando só a parte do mercado financeiro, fora outros segmentos da sociedade, a gente fala dos games, enfim. Sim, eu entendo que é um caminho natural e que deve ser regulado sim, uma vez que pelo menos os participantes que usam a tecnologia ela já provou que ela funciona e usa quem quer, né? Ela dá essa opção, usa a tecnologia quem quer, mas se você é um participante e seus impactos, né, são consideráveis na vida das pessoas, é importante até para prevenir, por exemplo, golpes, né, como a gente vê algumas pirâmides que aparecem, infelizmente, aqui no Brasil, que se usam de palavras-chave como criptomoedas, Bitcoin e alguns outros para atrair pessoas para coisas que às vezes não tem nada a ver com Bitcoin e só estão ali, enfim, se aproveitando da falta de conhecimento que a gente acabou de falar da maioria das pessoas sobre o assunto para lucrar em cima delas. Então, sim, até para proteger os usuários mais leigos de criptomoedas que estão chegando agora, eu acho que é importante. Mas é aquilo, eu entendo que os participantes precisam, mas a tecnologia em si já provou que o propósito de ser autossuficiente ela consegue fazer e, de novo, usa quem quer. Muito bom. Legal. O Wendel, tem uma pergunta aqui do Felipe Dias Alves, ele faz o seguinte, é uma pergunta gigantesca porque ele dá um exemplo também, mas eu vou ler tudo que eu achei interessante. Ele falou que ele tem uma dúvida com relação às criptos. Existe alguma fiscalização por parte da CVM nas práticas antiéticas e que são consideradas criminosas no mercado tradicional? E ele diz o seguinte, ele diz isso porque a CVM, pune o inside trader, quem dá a recomendação sem ser habilitado, entre diversas outras coisas. E se não há, o quão negativo ou positivo isso seria caso acontecesse, pois o que ele vê na internet é vídeo de influenciador falando que a moeda X vai subir 5.000%. Existe isso, Wendel?
Hoje, de fato, o Bitcoin, as criptomoedas no Brasil ainda não tem, vamos dizer assim, um pai, vamos dizer assim, né? Então, hoje não tem um órgão regulador específico para o mercado de criptoativos. Há no Congresso, em Brasília, alguns projetos de lei, né, sobre quem vai ser o responsável por fiscalizar os participantes do mercado de criptoativos. E um que tem se destacado mais é um projeto desde 2015 que está rolando lá, então já está há um tempo esse projeto, mas parece que nos últimos meses tem avançado com um pouco mais de velocidade, que é a PL 2303, que visa, né, definir quem vai ser o órgão regulador responsável por exemplo, fiscalizar as exchanges de criptoativos. Né? Quem vai ser? Vai ser a CVM? Porque se for a CVM, entra no contexto que Bitcoin então, é um valor mobiliário. Então, até para dar um contexto maior para o pessoal, que é o seguinte, o que são criptoativos, a conversa sobre regulação vem o que são criptoativos. Né? Então, criptoativos, o Bitcoin, por exemplo, ele por que ainda não está claro, o Bitcoin é um valor mobiliário? Porque dentre as classificações regulatórias para definir que algo é um valor mobiliário está, por exemplo, a expectativa de retorno. Né? Tem até o Howey Test ali, que a galera mais do jurídico deve estar mais atento, mas o Bitcoin, está claro que o Bitcoin não tem nenhuma expectativa de retorno. Muitas criptomoedas não há uma expectativa explícita de retorno, uma promessa de retorno. E o contexto do Bitcoin, do porquê que ele existe, tem um contexto dentro da sua própria tecnologia, mas ao mesmo tempo ele é ativo que ele pode ser negociado. Então, tem toda uma discussão hoje no mercado sobre o que são criptoativos e tudo mais, né? Então, e essa discussão mais conceitual, ela é importante porque ela vai definir quem vai ser o pai, vamos dizer assim, da criança ali no contexto regulatório. Quem vai fiscalizar as criptos e de que forma, partindo do princípio do que são criptoativos. E aí, quando a gente entra no que são criptoativos, a gente tem uma variedade de tipos de criptoativos. Você tem os security tokens, você tem os tokens, você tem os utility tokens, você tem os NFTs, os non-fungible tokens. Então, assim, se a gente entrar nessa discussão, você vai ver que tem vários tipos ali, o que torna mais complexo essa discussão sobre quem vai fiscalizar e tudo mais. Então, como não está claro como vai ser fiscalizado esse tipo de mercado, acaba que é por isso que hoje a CVM não atua ou não acaba não caindo na alçada dela e nesses eventuais influenciadores que promovam ou garantam promessas de rentabilidade futura. Muitos analistas, eu vejo, e até alguns sites que eu acompanho, muitas vezes fazem análise do que já aconteceu, tendo o cuidado de orientar os seus seguidores que né, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas, quando você chega para um ouvinte seu e fala, compra que vai subir, né, você está se responsabilizando ali, e hoje, infelizmente, como ainda não está definido qual vai ser as regras que as criptomoedas vão jogar, acaba que muitas vezes esses influenciadores eles não sofrem consequências como no mercado financeiro tradicional, que as regras estão claras, definidos o que é um valor mobiliário, o que é uma ação, o que é um futuro, enfim. Então, entendo que isso é um processo natural de um nascimento de um novo mercado. E é uma questão de tempo até que as regras sejam definidas e o que pode e o que não pode sejam definidos e quem vai fiscalizar vai fazer o seu trabalho com certeza muito bem feito. Porque, sim, infelizmente, algum dessas pessoas que prometem, seja uma pirâmide ou seja um analista um pouco mais otimista com o mercado, vamos dizer assim, ambos estão se aproveitando desse momento do mercado, né, vamos dizer assim, que não há muitas consequências negativas para essas promessas, mas, como disse, com o crescimento do mercado, hoje a gente está falando de um mercado que chegou a bater esse ano 3 trilhões de dólares. Há projetos de lei, como eu disse, no Brasil, tramitando, lá fora, em outros países também, e tudo indica que 2022 vai ser um ano que essas regras vão ficar um pouco mais claras, e as regras estando claras, devidas responsabilidades serão dadas, e se esses analistas vierem a se enquadrar nesse tipo de como algo criminoso, eventualmente, que eles façam, ou não correto,
né, as autoridades vão fazer o seu trabalho e entendo que vão impedir, até porque é um mercado que tem crescido bastante e no final das contas todo mundo quer que ele cresça de forma saudável e todo mundo possa lucrar. Mas eu, né, entendo que é uma questão de tempo até isso acontecer e esse tipo de problema que eventualmente... Porque tem aquilo, né? Quando o cara fala, beleza, e se não acontecer? Às vezes a pessoa botou um baita dinheiro ali, às vezes um dinheiro que não podia gastar, e o cara, no final das contas, ou esse eventual analista não é responsabilizado. Então tem problemas, né? Principalmente quando não acontece, o marketing, ele tá aí, mas ele não é para sempre, então eventualmente esse analista vai errar. E hoje, infelizmente, ele não seria muito responsabilizado, mas é aquilo, torcer para que lá em Brasília, enfim, as coisas andem mais rápido e as regras sejam definidas e menos usuários de cripto sejam lesados. Legal. Wendel, muito obrigado. Gostaria de agradecer aí a sua participação aqui no BMC Market. É legal você trazer essas informações bacanas. Aí a pergunta aqui do nosso telespectador, do Felipe Dias, foi bem legal, bem interessante para a gente pensar também por esse ângulo, né? Também aqui deixando o seu alô aqui do Rafael Lara, que gosta muito de cripto e te admira bastante. Rafael, que está descansando. Valeu, Rafa. Wendel, muito obrigado aí pela participação. Um grande abraço para você e um ótimo 2022. Muito obrigado, agradeço novamente pelo convite. Mando um abraço para o Rafael também, espero que ele esteja aproveitando bem suas férias. E obrigado, desejar também um feliz ano novo para todo mundo. Espero que tenham tido um feliz Natal e tenham um próspero ano novo. E dizer que o mercado de cripto tá bem no início, acho que tem bastante coisa para acontecer. E, pessoal, continue acompanhando esse mercado de perto, as regras vão ser definidas. E, enfim, tem bastante oportunidade legal aí para quem aproveitar o mercado com responsabilidade, gestão de risco, né, e cabeça fria. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Tenham um feliz ano novo. Valeu, muito obrigado mais uma vez ao Wendel. Valeu, Wendel, um abraço para você. É isso aí, a gente acabou de conversar com o Wendel Smith, ele que é Product Owner da Vertex Technologies. E antes de chamar o Alex, teve uma pessoa que simplesmente falou, não, eu vou participar do marketing hoje, eu vou participar. Sumiu. Mas, como é, né, último dia, a gente faz isso aqui, a gente traz isso. Pode já? Pode já mostrar? Então vamos lá. Não vai mostrar, mas eu trago aqui. Só para brindar, viu, que a gente tem que trabalhar ainda. Porque tem o nosso happy hour e eu tô puxando o microfone e detonando tudo aqui. Como é a palavra, Dani? Tem que ser chique o negócio, né, no último dia. Como é que é? Tem que ser... Não veio a palavra agora. Mas mas tudo bem. Mas você só veio porque era o happy hour, né? Sim, claro. Participar aí desse último happy hour do ano. E aí vim participar, né? Fiquei sabendo que ia ter champanhe, panetone, que já comi 35 pedaços ali fora. E aí é isso, né? E não trouxe um pedaço pra gente. Tá guardado lá fora, meu amigo. Claro que tá guardado para o panetone de... É que você não gosta, né? Ele é achocolatado. Ah, não, gente. Olha, eu vou falar e falo de novo. Chocotone não é legal. O mais legal é panetone. Então, não aceito outra opinião. O pessoal tá Mas e você, Alex? Você prefere o quê? O panetone tradicional ou o achocolatado? Olha, eu vou falar o que a empresa nos deu, né? Que foi chocotone. Exatamente. Tá vendo só? Você saiu muito bem, né? Quem entrou no ano passado ganhou trufado ainda, viu? Olha que chique, foi gente. Foi trufado. Muito chique. Inclusive o que tá aí é o da empresa. Tá a da empresa foi muito boa. Aliás, foi uma marca Agora você vai defender, maravilhosa. Porque a empresa pensa nos funcionários, a empresa está aqui firme e forte pensando na gente. Daniel. Mas olha, Nicole, não sei se a Nicole está assistindo não, viu, Daniel? Você tá aí. Mas eu posso falar que eu sou... Desculpa. Você pode falar. Ó, você não vai tomar isso aí, senão você vai engasgar e pronto. O apresentador morre ao vivo. Aí na programação aí não dá, né? Viralizar desse jeito. O MPK perguntando se é amendoim. É amendoim. Tem até aqui pra gente colocar aqui no meio. Que eu não vou ser gente, eu não podia perder esse momento, né? De
comer amendoim Ela nunca aqui. aparece no Nunca marketing. aparece. Quando aparece, é pra comer. Primeira vez aqui no Ah, Happy foi Hour também, maravilhoso? Olha o Fernando Luiz me chamando de morto de fome. Sim, É verdade. é verdade. É verdade. Porque Eu o nem almoço falo, do quando é Daniel- happy hour, eu não falo. Vou falar um negócio pra vocês. O almoço do Daniel foi um pãozinho, que agora ele inventa isso. Quando ele, não tô afim de almoçar comida hoje, vou comer Hannah. o pão de leite. Pra quem é segue a Hannah nas redes sociais, eu vi eu vi você, Daniel, se entregando, hein? Você abraçando Chocotone. É lá no Extra. verdade, é verdade. Ele abraçou o Chocotone, tinha um Agora eu Chocotone lembrei, lá, eu gigante. lembrei. Eu abracei o urso, ele abraçou o Chocotone. É lógico, Né? eu vou abraçar comida. É verdade. Eu queria tenho- o urso, né? Eu tenho fome. O elefante lá, mas aí acabou não. O elefante tava caro. Tava caro o elefante. Mas tinha uma moça lá insistindo, pega o elefante, já pega o elefante. Marcelo Alves falou que a esposa dele faz chocotone e panetone. Ô Marcelo, Manda um pra passa gente o- aí, manda pra gente Marcelo. aqui. Manda aqui pra gente. Manda esses recebidos Olha lá, aí. ó o outro querendo participar. Vai lá no Vem, ó o meu Chega aí, cara chega aqui. aí. Vai lá, Vai que meu ele não é cara, bobo vai lá. nem nada. Hoje o diretor O liberou. do pé Olha quebrado. aqui chegando. Ó, então, gente, ó. Maravilhoso, olha só. A gente tem que aproveitar. fazer o print, Vamos né? aproveitar. Tava falando o de nosso pão de brinde. leite. Eu queria saber se o Daniel gosta de pão. Não, eu adoro pão. Você gosta de pão? Adoro pão. Ô, Fiquei sem entender aí, mas tá vamos bom. posar pra foto do ano novo. Vamos lá, deixa eu me ajeitar. foto do Peraí, ano desse novo. lado. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu olhar nesse retorno. Foto aqui, de tá ano ok. novo aqui. Aê, Já foi, já? pronto, é isso aí. Vou me Gente, retirar aqui então, gente. Um bom programa pra vocês. Ah, Nossa, é, tá porque até falando ainda enrolado, tem né? Um bom programa tem aí pra mais você. 35 Tá bom. minutos de programa. Gente, desculpa, mas eu vou experimentar isso aqui. Eu vou também, porque eu não sou boba nem nada. Vai 1 minuto aí, aquele, né? Gente, isso aqui Podia é ter bom. uma trilha, né, do suspense. Vamos lá. Dá um Nossa. break aí. Nossa, é bom. Você não bebe, ô Alex? Eu bebo. Já aqui, ó. Senão Já eu pego tomei a aqui taça já. dele daqui a pouco. Não bebe pouco. Não pode, não? Pode sim. O Gente, eu Alex tô amando esse momento o aqui. Alex não Podia bebe emendar pouco. já, né, Gente, daqui a o Alex pouquinho em no festa Top de News. empresa não... Nossa, Não você vai que eu- falar isso, Daniel? Não, Logo aqui? eu quis dizer que o Alex ele tá Olha, sempre Alex, presente te nas defende, nossas amigo. festas. Entendi. Olha, e vai ter agora em janeiro, hein? Eu já tô me preparando verdade. já. Olha lá, Alexandre Cabral ali falando. Ó, Cabral. happy hour, Tava demorando. faltou você, Tava Cabral. demorando. Ó, Ó, Cabral, ó. perdeu, entendeu? Perdeu. Eu tenho que participar mais aí desse happy hour aí, que a gente oi, pode até dar uma não, mas isso aqui é melhorada, bom, tá vendo viu? só? É bom. É bom, hein? Ai, adorei, gente. Olha. Não, olha, o pessoal tá falando que eu sou da ralé, que eu nunca tomei. Ô, Dani, eu duvido que a turma do plantão de Natal teve um cenário desse, né? Ah, teve não aí teve, não champanhe, teve a nossa presença ilusão. Mentira, só gente bacana. Não, olha, infelizmente o pessoal do plantão aí do Natal Natal, mas jamais, não né? aproveitou. Comenta aí no chat se vocês estão gostando disso aí. o pessoal não aproveitou, então desculpa. A gente. Ó o Cabral, vocês estão trabalhando e eu na praia. O cara tá na praia. Tudo é relativo. E tá assistindo a BMC. Exatamente, tá tão divertido que ele tá acompanhando o trabalho dele, gente, que ele vem todo dia, mas assim que a gente gosta, tá vendo só? É isso aí, não, É mas isso tá aí. certo. Gente, olha, eu gostaria de agradecer então a parceria com o Alex, parceria com a. Só agradecer com aqui, a ô Hannah. Daniel. Diga lá. O Rui tá falando aqui, ó. Já falei várias vezes pra chamar o Alex. O povo aí é pão duro, é verdade. O Rui me Uma chamava toda indireta. vez no Instagram, falava, vai participar lá do Happy Hour. Eu falei, tem que me autorizar, tem que me chamar. O né? Alex Até podia o Marcos ter uma Saravalho vez já por fez. mês, né? A gente fazer uma mesa redonda, mesmo. bem até mais arrumada no Ó, dia. não, assim. e pior Aí é a que eu gente vem falei pro participar. pessoal, vamos fazer Nem com- almoço. com sempre um integrante a mais na sexta-feira, né? Mas ninguém quis. O Cabral falou, não, eu não quero. Falou, é só o nosso grupinho. Ah, Então, é um panelinha, grupinho. panelinha. Ah, é a panelinha, Alex. É a panelinha. Vamos fazer o nosso? Vamos fazer o nosso aqui. Vamos? Vamos fazer o nosso no estoque? Vamos. Comenta aí se vocês querem alguma coisa diferente no estoque, se vocês querem almoçar é meio complicado, abrir né? chocotone e colocar aqui pro Daniel comer chocotone ao Não, vivo. panetone. Em quantos segundos ele panetone. consegue comer tanto Não, chocotone? panetone. Não? panetone. Gente, vamos então encerrar. Eu gostaria de agradecer aí a parceria com o Alex. Valeu, Alex, pela parceria nesse ano de 2021. Hannah, obrigado também pela parceria no estoque em 2021.
nóis. Agradecer também a BMC News por essa nova casa. Não é puxa-saquismo, não. Eu já estive em várias casas, mas a gente chega e se sente à vontade aqui nessa grande casa que está crescendo cada vez mais e que no ano que vem vai estar na TV por assinatura e você também vai poder acompanhar na TV por assinatura, além, é claro, do YouTube também. Gente, valeu, muito obrigado, um abraço para todo mundo, feliz 2022 e a gente se vê no ano que vem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, na verdade.